Olá, eu sou Flávio Azevedo. Falar para vocês rapidamente dessa vitória do Coelhão lá em São João del Rei. Coelhão 2-1-2, Atlético 0. Jogo tranquilo, tranquilo entre aspas, né? Mas com a vitória que parecia que aconteceria. A equipe começou finalmente sem aquela invenção do tal do 4-4-3, né? Com tanto de volante, esse negócio. A equipe começou no 4-4-2, com dois zagueiros apenas, ok? Sem aquela invenção de três zagueiros. E começou com o Júlio improvisado na lateral direita, Ricardo Silva, novamente deixa a gente passando aperto, Lucão e o Paulinho pela esquerda. A escalação tradicional lá na zaga. Especulava-se que a equipe ia começar com três zagueiros, como ele fez nos jogos fora de casa, mas ele manteve essa escalação inicial lá. Gustavo, Júlio César pela direita, Ricardo Silva e Lucão. E Paulinho. O Ricardo Silva, durante a partida, foi amarelado logo no início do jogo. Ele estava pendurado, não vai jogar contra o Novo Horizontino na segunda-feira, 7 horas lá na Arena do Coelhão. No meio-campo também o volante Cauã Diniz foi amarelado pelas informações e ele também está suspenso contra o Novo Horizontino na segunda-feira. No meio de campo, a equipe jogou praticamente no 4-4-2, né? Aqui, lá na televisão estava falando 3-4-3, quem não conhece a equipe, né? Foi no 4-4-2 porque o Júlio estava como lateral e não como zagueiro. Nós jogamos com três zagueiros no esquema. O Júlio é zagueiro, porém ele estava como lateral. Jogou no meio de campo o volante Felipe Amaral, manteve o meio de campo, o Cauã Diniz, o Iago Souza e o Tite Ortiz. Muito mal, hein? Para a camisa 10. Erra demais. Camisa 10 não pode errar tanto. Mas ainda deu uma encorpada melhor no meio de campo. É melhor do que fazer aquele esquema 4-3-3 com apenas três volantes, em vez de ter um meia também atuando. Aí ficavam os atacantes distantes dos volantes, que não têm qualidade para armar jogadas. A única característica boa dos volantes que eles têm um arremate a longa distância bom, tanto o Cauã quanto o Felipe Amaral. Ambos já fizeram gols fora da área na competição. E o Iago Souza, que todos sabemos que é o meia, é meia, muito mais meia do que volante. Tem ajudado bastante na marcação, mas a função dele é meia. E à frente estava o Miguelito, que não pode ser reserva nessa equipe, e o William do Bigode. Fabinho, desde que lesionou, voltou mal, não tem condições de ser titular. O Arthur, todos vimos que é um jogador de característica fraca, é um centroavante que não faz gol também, embora ele veja com isso no currículo, mas não faz gol em lugar nenhum também não. E tiraram o Fabinho, que o Fabinho está no estilo do Enderson Moreira, parece que não quer o América não, só que o Fabinho não tem histórico nenhum, né? O Enderson Moreira já foi campeão em vários locais. Deu bobeira, mas ele está lá e é coisas do futebol. Para quem não sabe, o Enderson Moreira é o treinador do Novo Horizontino. Será o nosso rival na próxima rodada. Com os jogos já da rodada, que começou ontem, o Novo Horizontino, que a gente acabou de comentar, empatou em 1-1 com o Botafogo de São Paulo. Era jogo lá de interior paulista, entendeu? Todos que acompanham o Botafogo de São Paulo sabem que ele é aquele time que fica com todo mundo na defesa. Ou seja, é muito difícil vencer ele. Aí ficou 1-1 esse jogo e acabou. No momento, o Novo Horizontino está na zona de classificação, mas terminando a rodada, de repente, ele vai perder essa posição. Olha só, deixa eu dar uma olhada aqui. O Curitiba está em primeiro com 60, o Remo, que venceu ontem, está com 57, o Novo Horizontino
empatou e subiu para terceiro colocado. E a Chapecoense tem 54, o Novo Horizontino tem 55, está em terceiro, e a Chapecoense está em quarto, com 54 pontos. Com os jogos de ontem que eu disse, o Remo venceu 3-1 o Cuiabá fora de casa. Esse resultado, na minha opinião, para a gente é importante. Importante porque os jogos que nós teremos em casa serão um contra o Novo Horizontino na próxima rodada, segunda-feira, 19 horas. Péssimo horário, mas está aqui, né, gente? Segunda, 19 horas, dia 3 de novembro. Depois nós vamos jogar fora contra a Chapecoense. Na segunda também, 19 horas, lá no dia 10 de novembro. E o último jogo nosso aqui em Belo Horizonte será contra o Atlético Paranaense. Aliás, contra o Cuiabá, que eu disse que é importante ele ter perdido ontem. Por quê? Porque de repente na 37ª rodada, o Cuiabá, aliás, não terá mais chance de ficar brigando pelo G4. Ele já não cai mais, que o Cuiabá está no momento com 50 pontos. Ele já jogou a rodada e o que acontece? Na próxima rodada, que será a 35ª, o Cuiabá vai jogar fora de casa contra o Amazonas. É uma equipe praticamente rebaixada, matematicamente ainda não, mas se o Cuiabá vencer o Amazonas, aí ele pode querer crescer contra a gente. Mas, além do Amazonas, é a baba do boi cansado que eles vão pegar, eles vão jogar contra o Goiás. O Goiás, que eu falei há muito tempo para vocês que essa equipe não ia subir. Continua com essa sensação. E aí, o que acontece? Dependendo dos resultados do Cuiabá, ele pode não estar brigando pela zona de classificação mais. Ou seja, se isso acontecer, será mais tranquilo para o Coelhão. E dependendo do nosso resultado contra o Novo Horizontino, se vencermos em casa, de repente, matematicamente, a gente não vai ter problema com o descenso, beleza? Na minha opinião, praticamente hoje, com essa vitória, que era o confronto, aquele jogo de 6 pontos, praticamente, matematicamente ainda não, mas praticamente livrou a gente do descenso. Ah, por que você está falando isso, Flávio? Terminando a rodada agora, ainda não terminou os jogos, o que acontece? Chegamos aos 41 pontos, hein? Chegamos no momento aos 41 pontos. E o que significa isso? O Volta Redonda perdeu para o Curitiba, um frangaço goleiro Volta Redonda lá. Hoje à tarde, é o mesmo horário do nosso jogo, o Curitiba venceu o Volta Redonda por 1-0. O Volta Redonda é o 18º lugar. E o que acontece? O 19º lugar tem 32, é o Amazonas. Se o Amazonas ganhar, ele chega à mesma pontuação do Botafogo de São Paulo, que já jogou na rodada e empatou ontem, como eu disse. É o 17º colocado, no momento ele tem 35 pontos, ou seja, abrimos 6 pontos de distância do Z4. Além desses 6 pontos, no primeiro critério de desempate, que é vitória, o Coelhão completou a 11ª vitória, 11ª vitória. E a equipe do Z4, a primeira lá, ele tem apenas 8 vitórias. Se, digamos assim, o Coelhão perca as 2 rodadas próximas e eles vençam, ainda assim não passa, porque o primeiro critério é vitória. Mas aquilo que eu estou falando, essa rodada agora, das equipes que estão lá embaixo, o Vila Nova enfrenta o Ferroviário, que está atrás da gente 3 pontos. Se a Ferroviária vence o Vila, ainda ela fica atrás por causa do número de vitórias. Chapecoense joga com o Operário. Se o Chapecoense vencer, o Operário vai ficar apenas 1 ponto à nossa frente. O Amazonas, que eu falei para vocês, que está praticamente rebaixado, tem 32 pontos, ele joga contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. É o jogo da vida do Atlético Paranaense. Não acredito que seja outra coisa a não ser vitória do Atlético. Ou seja, das equipes que estão lá embaixo, o Botafogo já jogou, Volta Redonda também, Amazonas vai jogar, como eu te falei, contra o Atlético, e amanhã, hoje, agora, daqui a pouco, 6h30, vai começar agora, daqui a pouco, o Paysandu enfrenta o Avaí que ainda respira para tentar alguma coisa, porque tem 45 pontos, faltando 5 jogos.
Se ele não vencer hoje, praticamente ele só se mantém na Série B. Ou seja, o Paysandu é o lanterna, matematicamente ainda não está rebaixado, mas é quase certeza, porque ele tem 27 pontos, faltam 5 jogos, ele pode chegar a 42 no máximo, entendeu? Ou seja, o Coelhão já tem 41, por exemplo, e ele tem apenas 5 vitórias, que é o primeiro critério. O Paysandu está praticamente rebaixado, os caras vão jogar pela honra e por contratos apenas, né? Ou seja, e na próxima rodada, o que acontece? Teremos confronto entre as equipes que estão lá embaixo. A Ferroviária enfrenta um time que está brigando pelo G4, o Criciúma, sexta-feira. O Atlético joga contra o Avaí, que eu te disse agora, que ainda respira, ainda tentando o G4. O Amazonas joga contra o Cuiabá, como eu já te disse anteriormente. E o confronto direto, Volta Redonda e Botafogo de São Paulo. Se eles empatarem o jogo, por exemplo, praticamente rebaixam juntos, são rebaixados juntos. Beleza? Se uma das equipes, o Botafogo, por exemplo, vencer o jogo, o Botafogo, na próxima rodada, terá pela frente o Amazonas. Ou seja, o Volta Redonda, se vencer, o Botafogo, por exemplo, se ele vencer, ele vai a 38, fica 3 pontos atrás do Coelhão. Se o Coelhão der uma zebra e perder, em casa fica 3 pontos. Aí aquilo que eu te falei, o Botafogo vencendo depois, na outra rodada, o Amazonas, é o Amazonas mesmo. Aí ele pode ir a 41 pontos, mas aí o Coelhão tem que perder as duas, né? Novo Horizontino e depois Chapecoense em sequência. Ou seja, teremos confrontos. E na outra rodada teremos Atlético e a Ferroviária, na 36ª rodada. O Volta Redonda pega o Atlético Paranaense lá em Curitiba, entendeu? O Paysandu pega o Curitiba, que é o líder, lá em Belém, mas é contra o líder. E o Botafogo joga contra o Amazonas. Mais um confronto, como eu te disse. Beleza? A única equipe que pode sustentar e tentar sair da zona de rebaixamento ainda é o Botafogo, mas ela vai ter que vencer os 4 jogos. Nem o líder vence esse tanto de jogo, né, gente? Na penúltima rodada, Curitiba e Atlético. O Atlético, se não abrir o olho, ele vai lutar contra rebaixamento. Porque o Atlético tem apenas 37 pontos, ou seja, o Botafogo vencendo já passa o Atlético, por exemplo. A Ferroviária já está à frente do Atlético, o Atlético é o 16º colocado. Ele está a apenas 2 pontos do Botafogo e 3 da Volta Redonda. Como eu te disse, o Botafogo tem confronto contra esse time. De repente, o Botafogo pode escapar e o Atlético vir para o lugar deles, beleza? E a Volta Redonda joga contra a Chapecoense, que no momento é a 5ª colocada. 4ª colocada, aliás. Na 37ª rodada. E a Ferroviária joga contra o Atlético Paranaense. E a gente vai jogar contra o Cuiabá, como eu disse, na Arena do Coelhão. E na última rodada, já deve estar tudo definido, pelo menos no Z4. Fechamos contra o Atlético Paranaense. Essa vitória de hoje é super importante, foi super importante porque não vamos precisar ponto nesse último jogo, principalmente. O Volta Redonda joga em Goiânia contra o Vila Nova, provavelmente sem chance ainda. Depois, quem mais? Operário joga com a Ferroviária. Amazonas pega o líder Curitiba. O Amazonas provavelmente, matematicamente, já estará rebaixada. O Atlético pega o Paysandu. A sorte do Atlético que ele tem o Paysandu como confronto. Ou seja, ele pode escapar por causa desse jogo. Beleza? Mas aí tem que tomar cuidado com a mala branca aqui, porque muita gente vai, o Botafogo de São Paulo, por exemplo, correr atrás para tentar que o Atlético não ganhe de ninguém. Beleza? Aí fecha o Botafogo contra o Avaí. E vendo os jogos aqui, eu acho que do Z4 vai mudar o Botafogo escapar. Na minha opinião, Atlético e a Ferroviária, se ela não vencer nessa rodada, estão correndo sérios riscos de perder essa posição para o Botafogo de São Paulo. É uma equipe de jogador veterano. Fica atento. É a minha opinião sobre o Z4.
Lá em cima, Coritiba praticamente subiu, né? Porque ele está com 60 pontos, 6 pontos do quinto colocado. E o número de vitórias bem à frente, beleza? Ou seja, a campanha do Coelhão é contra times que estão lá em cima, agora nas 4 últimas rodadas. Por isso foi de suma importância esses 3 pontos hoje. O time, na minha opinião, com mais uma vitória, matematicamente já vai garantir. Pelos confrontos que eu te falei aqui agora, praticamente a gente conseguiu escapar dessa zona da degola. Agora vamos apenas cumprir tabela e precisamos planejar 2026 já. Já dá para ver quais são aqueles jogadores que têm condições de permanecer em 2026, não renovar contrato desses caras que não tiveram boa performance, só deixar no elenco aqueles jogadores da base que ainda têm contrato. Júlio César, se tiver, o Cauã Diniz renovar o contrato dele, que foi a grata surpresa da equipe. O Paulinho precisa de uma sequência, é um garoto bom de bola, precisa de uma sequência, precisa de mais cancha ainda. O Felipe Amaral, que não foi feito aqui, ele era da Ponte Preta, porém, pela a regra da FIFA, até sub-23 é considerado que o clube formou o jogador. Ou seja, numa futura negociação, o Coelhão vai aparecer como o formador também do Felipe Amaral. São jogadores importantes que devem ficar, os jogadores da base. E esses veteranos, Ricardo Silva, Marlon, essa galera tem que ir embora. Deixa eu ver quem que estava no banco aqui dos veteranos que não tem que continuar o ano que vem de jeito nenhum. Não tem nem discussão. Olha só, o goleiro Gustavo tem que renovar com ele se o contrato vence no fim do ano. Maguinho, muito machucado. Se não for muito veterano, dá uma sequência para ele pelo menos compor o elenco. Zagueiro Lucão não é muito velho. O Ricardo Silva já aposentar. Dispensar logo de cara o Ricardo Silva. Miqueias, o pior volante que já passou pelo clube. Dispensar esse jogador. Se ele tiver contrato, empresta ele para alguém. Esse volante Emerson é muito fraco, tem que melhorar muito. O Tite Ortiz, não dá não, para a camisa 10 é muito pouco. Só se tiver uma pré-temporada bacana. É jogador só para compor elenco. Davi da hora, nem sei o que ele está fazendo aqui, pode dispensar. Miguelito, se for para ele jogar, continua. Que ele é novo, ele ainda é da gente, provavelmente ele deve ficar. Mas se puder, ele ficar. William Bigode, tchau e benção. Quem mais? Na reserva, o goleiro Cássio vai maturar ainda. Continuar com ele. Mariano, adeus, nem devia ter chegado. Aloísio, na base tem volante que pode desempenhar melhor. Aloísio muito ruim. Iago Santos é o jogador da base, mas ele entra em campo, mas não produz nada. Ele teve vários jogos e não produziu nada. Ele precisa desenvolver melhor. É novo, precisa ele pegar alguma experiência em algum clube no campeonato estadual, por exemplo, e depois voltar mais maduro, tendo jogado. Como no time titular, ele não atuou bem. O Fabinho se acha Pelé, não é isso tudo. Se não tiver contrato, pode mandar embora. Lesionou, fica naquele lá. Por mim, pode mandar embora. Vai com Deus. Rafa Silva, nem sei o que está fazendo no Coelhão. E o treinador, se não for para fazer um trabalho tentando utilizar da base e pedir jogadores bons para a Série B, sem ser jogador veterano, que ele já trabalhou, que sejam jogadores que tenham experiência, mas que não sejam aqueles jogadores que ficam só no DM e que possam sim ajudar o Coelhão a subir para a Série A. Nada de ficar trazendo um jogador de 35, 36, 37 anos para compor departamento médico. Beleza? Fazer um planejamento. Que o diretor de futebol não cometa os mesmos erros dos anteriores. É isso, é Paulo Assis que chama? Que ele traga
um melhor elenco. Não adianta contratar 20 jogadores, 2 ou 3 só que tem bom potencial. Contrate menos, mas com mais qualidade. Aquela velha espinha dorsal, trazer um bom lateral pela direita e pela esquerda, um bom volante, um bom zagueiro, um bom armador e um bom atacante. O goleiro já temos, é renovar com o Gustavo, ou seja, 6 contratações fazendo essa espinha. E os jovens rodar com esse elenco de experientes contratados e que dê performance boas a esses jogadores da base. Futebol é muito simples, mas trazendo jogador meia boca, o desenvolvimento do ano fica ruim. Ah, Flávio, você quase não falou do jogo. Eu não tenho muito a falar do jogo, não, gente. Quem assistiu viu que o campo é muito ruim. Estava um sol forte lá da região. Dificultou o horário de jogo 4 horas. Um sol forte lá. Dificulta assim. Ah, eles são profissionais? São. Mas não são robôs, beleza? O sol atrapalhou mesmo. E o que que acontece? Cansaram e alguns jogadores que não estão preparados para jogar na equipe, como eu disse. Beleza? Ou seja, a qualidade do Coelhão, do elenco que eu estou dizendo que o nosso não é bom, do Atlético é bem pior. Eles são equipes que daqui 2, 3, 4 anos a gente nem vai saber que essa equipe já esteve na Série B. Ah, eles são SAF. Não quer dizer nada isso não. Se quisesse dizer alguma coisa, ele estava com um nível de contratação bem melhor. Que nenhum jogador que joga lá no Atlético, a gente vai pedir para vir para o Coelhão ano que vem. Eu, pelo menos, não vi nenhum. Se tiver lá, é 1 ou 2 que tenha potencial para jogar no Coelhão. Mas trazer jogador que não é isso tudo, é melhor ir em clubes da Série A. No Flamengo vai ter vários jogadores que não serão aproveitados. No Grêmio, vários jogadores. No Fluminense, vários jogadores. No Palmeiras, ou seja, pegar esses jogadores que não tem mais espaço na Série A e trazer para fazer um bom elenco para subir para a Série B. Para a Série A, aliás. Lembrando que o ano que vem o calendário vai ser diferente. O calendário do estadual, a Série B já começa logo em março. Tomar cuidado, se preparar para essa janela do fim do ano aí. Não esperar estadual para ficar formando elenco. Se cometer esse mesmo erro de novo, fatalmente a gente vai ficar lutando para não cair para a Série C. O futebol não dá espaço para quem não planeja bem o ano completo. Esse negócio de fazer contratação picotada atrapalha o planejamento. Durante o ano, tivemos 3 treinadores. Trouxemos um estagiário, um erro fatal, que acabou atrapalhando o nosso ano todo. Um erro amador da diretoria no início de ano, acabou trabalhando um trabalho de um treinador experiente, que já foi campeão da própria Série B com o clube, mas como o elenco nosso era muito ruim, acabou que o trabalho dele não deu certo. Porque ele não sabe trabalhar? Não, principalmente porque os jogadores são ruins mesmo. Ah, como é que fala? O Valentim chegou e consertou o time. Não consertou o time nada, não. Ele está com os mesmos jogadores. A nossa vantagem é que nesses confrontos diretos, principalmente, vencemos o Volta Redonda, vencemos agora o Atlético, ou seja, distanciamos de quem está lá no Z4. Mas em momento nenhum a gente acendeu pensando num possível G4 com o Valentim. Não dá para criticar ele tanto também, porque ele continuou com o mesmo elenco de baixo nível. Que o que acontece em 2026, que o gerente de futebol tenha mais responsabilidade nas contratações. Não cometa os mesmos erros daquele atleticano que veio aqui e contratou sem saber o que estava fazendo, contratando quase 15 atacantes. E o goleador da equipe é o jogador de meio de campo praticamente. O Miguelito, ele é meio armador, ele não é atacante. Entendeu? Ou seja, e ele é um jogador novo e é jogador de nível de seleção.
a boa contratação que nós conseguimos, que foi diferente. A única contratação certa do cara anterior é a do Miguelito. Os outros jogadores que destacaram estavam aqui. São jogadores da base já. E o goleiro parece que foi o atual diretor de futebol que trouxe para a equipe. Ou seja, o principal responsável pelo bom ano é o diretor de futebol, porque ele que faz as dispensas dos jogadores e ele que faz as contratações. Ou seja, aquela pessoal que fica fazendo análise de desempenho tem que indicar jogadores que vão prosperar e parar de ficar indicando muito jogador para a mesma posição. No máximo 3 atletas em cada posição. Por quê? Porque um é titular, um é reserva imediato, o outro, se precisar, substituir esses reserva imediato, beleza? Por causa de contusão ou cartões. Beleza? É 3 em cada posição. Nada de 10 atacantes e só 2 zagueiros, por exemplo. Entendeu? Tem algumas posições que são essenciais, os caras com maior rodagem. Por quê? São a engrenagem da equipe. É o cara que não está correndo, mas está direcionando os outros. Toda a equipe tem esse comandante dentro do campo. O Valentim sabe disso porque ele foi ex-jogador. Ele precisa de ter alguém comandando a equipe em campo. Beleza? Mas é alguém que saiba jogar. Não que deixa a torcida passando um desespero. Beleza? Vencemos hoje. Aí na segunda etapa, o que aconteceu? O Júlio César, no intervalo, teve a alteração, né? No segundo tempo, entrou o Maguinho no lugar do Júlio César. Maguinho também levou amarelo e Gustavo também, o goleiro, levou amarelo. O Ricardo levou amarelo no começo do jogo, como eu disse. Demos muita sorte dele não ser expulso. No final do primeiro tempo, ele fez uma falta lá que era passivo de amarelo. O juiz não deu cartão vermelho para ele, porque aquele amarelo que o Ricardo Silva levou era um lance normal. Ele não deu cotovelado no cara nem nada, não. Foi jogada normal de falta, não era jogada de cartão amarelo. Ou seja, se o árbitro tivesse prestado atenção, o Ricardo Silva deveria ser expulso por causa da falta, a segunda principalmente. Pela lateral esquerda, o Paulinho jogou mais na defensiva, não fez muitas jogadas de ataque. O Amaral, na minha opinião, foi o melhor do jogo. Além de fazer o gol, ele estava bem na marcação. O Cauã Diniz também. O Miqueias entrou em sua vaga. Não sei porque esse cara joga até hoje, é muito ruim. O Iago Souza está pegando minutagem. Aos poucos ele vai crescer de produção. O Emerson entrou em seu lugar. Volante muito ruim. Que dispense, é muito ruim. O Tite Ortiz saiu para a vaga do Davi da hora. O Tite Ortiz, para perder vaga para esse cara, é porque não está jogando nada mesmo. Um chute que o Tite Ortiz deu lá no segundo tempo, se eu fosse treinador, eu tirava ele de campo na hora, que não pode camisa 10 fazer aquilo que ele fez, não. Ou seja, uma das contratações que a gente precisa para o ano que vem é trazer um camisa 10 de verdade. Dar mais minutagem é o Iago Souza também, que pode desempenhar esse papel. O Josefé entrou no lugar do Miguelito. É outro que já deveria ter sido devolvido ao Cruzeiro. É muito ruim. Na base nós temos jogadores. O próprio Iago Santos, que eu comentei, é muito melhor do que o Josefé. É um garoto que deveria ter mais minutagem. O William Bigode deu assistência no gol do Miguelito. É só isso que ele fez de produtivo no jogo. Beleza? Alberto Valentim, 4-4-2, esse é o esquema de jogo ideal para essa equipe. Nada de 4-3-3, 3-5-2, nosso elenco não tem potencial para jogar nisso, beleza? Deu certo contra a Ferroviária, deu certo contra a equipe que está lutando para não ser rebaixada, beleza? E quem assistiu o jogo sabe que a Ferroviária perdeu algumas situações de gol e conseguimos matar o jogo lá, beleza? Ou seja, 4-4-2 é isso mesmo que devemos ter. O próximo jogo nosso, como eu já disse, dia 3 de novembro, 19 horas, na Arena do Coelhão. Lugar de torcedor é lá no estádio. Hoje eu não fui na caravana com o pessoal, porque hoje foi dia
de escola, eu estava lá na escola trabalhando, beleza? Senão eu tinha ido com a galera. Eu sou o Flávio Azevedo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Prestar atenção no restante da rodada que termina terça-feira, beleza? A rodada vai terminar terça-feira com o jogo entre Atlético Paranaense e Amazonas. Aliás, segunda-feira, 21h30, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like, hein? É muito importante o seu joinha. Eu sou o Flávio Azevedo. Fui. Valeu, coelhão. Fim de semana com sorriso.